Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor, localizado na rua Coronel Bordini 836 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nesse podcast a gente fala muito sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, ciência e as startups. E hoje o assunto do dia é registro de marcas. Por que registrar sua marca? E o nosso convidado de hoje é o Davi Hortense, da Hortense Ávila Advogados, e ele vai falar um pouquinho sobre qual a importância de registrar sua marca, como é o processo de registro, em que momento da startup é importante registrar a marca, como descobrir se não existe uma marca registrada com o nome que a gente quer registrar, mudei a minha marca, o que eu faço se eu mudo a minha marca no meio do processo e o alcance do registro. Então são essas as temáticas que a gente vai abordar hoje. Então, Davi, novamente, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho para o pessoal, então, do teu background, da tua vida no judiciário. Obrigado, Eduardo, pela introdução. Uma honra estar aqui como parceiro do Distrito e como advogado convidado também para falar um pouquinho desse tema, que é um tema que eu curto muito, pessoalmente é o meu tema favorito na área de propriedade intelectual. Então, nós do Hortense Ávila, a gente tem um atendimento generalista, mas também com uma área dedicada a startups, onde a gente atende essas startups em consultorias, orientação, desde a criação e modelagem do negócio, até a orientação deles nas dúvidas pontuais jurídicas e riscos do negócio que eles venham a ter enquanto modelam essa atividade e vão se inserindo no mercado. Nisso, a propriedade intelectual tem um peso muito importante, porque a marca é um ativo que, se for bem trabalhado, ela tem um potencial de gerar muito valor agregado para o negócio. À medida que o negócio cresce, essa marca tende a crescer como valor agregado. Então, é muito importante que a startup conheça disso e saiba como lidar da melhor forma com isso e proteger esse ativo que é tão importante. Perfeito. Aí a gente já começa a falar um pouquinho da importância da marca registrada, né? Com certeza. Um dos pontos importantes de se destacar a respeito do registro da marca é uma confusão que as pessoas muitas vezes fazem sobre marca, nome de domínio e fanpage. Então, às vezes eu tenho lá um nome de domínio registrado, fulano.com.br, e ele acha que ele já está com a marca dele protegida. Então, é importante fazer esse discernimento, né? O nome de domínio ele é uma proteção na rede. Então, na própria rede eu já tenho uma diferença entre o nome de domínio.br, né, cuja responsabilidade é do nick.br, e tem um sistema próprio de gestão de conflitos. E o ICANN, que é o .com, e os outros domínios internacionais, também já é uma outra esfera de domínio. Então, mesmo que eu tenha o fulano.com.br, alguém pode ter o fulano.com e isso, uma coisa não afronta a outra, né? Então, se eu quero uma proteção mais completa, é legal até eu ter o .com e o .com.br. Aí, na hora de comprar o domínio, já compra esses dois, né? Compra os dois, né? Ainda assim não vai impedir que alguém vá lá e compre o net, sim, o org, enfim, né? Mas pelo menos dá um pouquinho mais de proteção. Fanpage em Facebook, Instagram, LinkedIn, também é uma forma de se dar destaque, mas também não é uma proteção da marca. A marca, ela só vai estar registrada e protegida mediante o pedido no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, é uma proteção que tem âmbito nacional, diferente da razão social, por exemplo, que o âmbito é estadual. Então, quando eu tenho uma marca, eu tenho abrangência nacional disso. Esse é um ponto bem interessante. Então, a gente vai frisar bem aqui, então, que quando tu registra a tua marca, ela tem um alcance nacional, Brasil inteiro. Brasil inteiro. E na razão social da empresa é só municipal, tu disseste? Estadual. Estadual. Então, quando eu tenho lá, na junta comercial, aprovada a viabilidade do meu nome, eu tenho garantido que ninguém vai ter a mesma razão social no meu estado de origem. Mas alguém de Santa Catarina ou de São Paulo pode ter uma razão social idêntica. Marca não. Se eu tenho a minha marca registrada e protegida,
Ninguém mais em âmbito nacional consegue ter a mesma marca, pelo menos naquele segmento, e a gente vai explicar isso um pouquinho depois. Perfeito. Né? Posso ter uma marca não registrada? Em eventuais casos, sim. Se eu ver que a marca é fraca, ou se muitas pessoas no mercado utilizam aquele nome, e ela é considerada um nome fraco, como a gente vai explicar um pouquinho depois, eventualmente eu posso ter até uma marca que não é registrada. Agora, o importante de dar destaque é que marcas não registradas não têm esse potencial de agregar valor como uma marca registrada tem. Até falando sobre agregar valor, muito interessante isso que tu está dizendo. A Coca-Cola, por exemplo, é uma das marcas que tem o seu nome de registro mais valiosos do mundo, né? Exatamente. E a Coca-Cola ainda tem um ponto que é específico deles, que elas são uma marca de alto renome. Então, ela tem uma proteção que é internacional. Olha. Mesmo que ela não tivesse a marca registrada no Brasil, por ser uma marca de alto renome e conhecida internacionalmente, ninguém aqui conseguiria registrar a marca Coca-Cola. Que interessante. E como é que funciona, Davi, esse processo de registro, assim, já entrando para um outro tema da nossa conversa? Primeiro passo, eu preciso descobrir, então, se essa marca que eu tive a ideia de registrar existe ou não existe, né? Para isso, eu vou fazer uma pesquisa no INPI, que é uma busca prévia de disponibilidade da marca. Como é que funciona isso? Lá eu tenho 4 opções de buscas, desde busca exata pela palavra, o radical da palavra, ou até uma busca booleana, né, combinando operadores e ou, para eu conseguir buscar esse leque de opções, se eu tenho uma marca simples composta. Isso o empreendedor consegue fazer sozinho ou ele precisa de um auxílio jurídico? Ele consegue, o INPI deixa isso disponível para o público fazer. Óbvio que é um caminho um pouquinho espinhoso e quem não tem prática com isso pode apanhar um pouco, né? Até porque existem chances de se dar falsos positivos ou falsos negativos. Perfeito. Então, se a pessoa não tem um pouco de conhecimento do sistema ali, do funcionamento, como funcionam as classes de marcas, ela pode ser levada a acreditar que a marca está disponível e não está, ou vice-versa. É importante destacar esse ponto das classes, né? Nós temos 45 classes de marcas, sendo que da 1 a 34 são classes de produtos e da 35 a 45 são classes de serviços. Cada classe não compete entre si. Então, eu posso ter uma mesma marca, por exemplo, Coca-Cola poderia ser uma marca de produto e alguém mais, se não fosse uma marca de alto renome, poderia tentar registrar Coca-Cola como uma marca de serviço. Isso é muito interessante que tu está dizendo, Davi, porque aqui no Distrito nós tivemos um episódio de um pessoal que tinha o nome registrado como serviço, mas daí tinha um outro pessoal registrado como produto. E aí, como tu está explicando para a gente, não tem conflito, né? Exatamente. E mesmo dentro de produtos ou dentro de serviços, ainda existem diversas classes. Então, eu posso ter uma marca fulano para sofá, uma marca fulano para carro. Essas marcas não competem. Uma marca fulano para bebida, né? E no lado de serviços a mesma coisa. Eu posso ter fulano advogados, fulano serviços de internet. Entendi. E essas marcas, como estão em classes diferentes, não vão estar concorrendo entre si. Perfeito. Feita a busca de disponibilidade, a gente passa para o processo de registro em si. Então, descobrir que a marca está disponível, né? Eu vou fazer o pedido da marca. Então, eu tenho que gerar um boleto, uma guia do INPI para pessoas físicas, micro e pequena empresa, R$ 142,00 o pedido eletrônico. A pessoa consegue gerar ela mesma um boleto. E aí eu preparo esse pedido. O pedido ele é de alguma complexidade porque eu preciso primeiro saber direitinho qual a classe. Então eu tenho que enquadrar bem o serviço ou o produto que eu tenho na classe apropriada. Depois disso eu preciso descrever a minha marca. Então, além do nome, se eu tenho uma logotipia, eu vou ter que descrever o meu logotipo, né? Então eu tenho que enquadrar em palavras-chave o que é aquela figura que eu tenho. É um círculo, semicírculo, elipse. Aqui cabe o gancho também, Davi. Como é que funciona para a pessoa, para o empreendedor que não tem um logo ainda? Tipo, vale a pena registrar a marca sem logotipia? Como é que funciona isso? Existem 3 tipos de marcas, né? 3 espécies. A nominativa, que é só nome, a figurativa, que é só logotipia, e a mista, que é uma combinação dos dois. A mais comum é a mista, justamente porque ela combina imagem e palavra.
E é a mais usual de se registrar porque ela tem a análise mais fácil, né? Marca nominativa ela é possível, mas o examinador do INPI, quando ele pega um pedido de marca nominativa, ele é bastante criterioso ao conceder exclusividade a uma palavra, porque o registro da marca, no fim das contas, é isso, é um órgão legal conferindo para aquela pessoa que está solicitando a exclusividade do uso daquela expressão. Então, se eu tenho uma expressão que é de uso comum ou corriqueiro, eu não posso permitir que essa pessoa tenha a exclusividade daquela palavra. Perfeito. Isso, né? Foi outra discussão que a gente teve aqui no Distrito esses dias. Sei lá, se eu quero botar o nome da minha marca de, não sei, exatamente essa, uma expressão que todo mundo usa, sei lá, bar. Não sei se bar é um bom exemplo. É que bar, para aqueles que estão nos escutando fora do Rio Grande do Sul, bar é uma expressão muito usada aqui no Rio Grande do Sul pelos gaúchos. A gente fala, bar isso, como se fosse o mineiro falando trem, ou diversas outras expressões que tem no Brasil. Pode registrar, tipo, bar, uma expressão assim? Não sei. Até poderia conseguir registrar uma expressão assim, desde que essa expressão não seja vinculada a um serviço ou produto que seja alusivo a essa expressão. Então, bar produtos gaudérios seria algo que é muito descritivo daquilo que aquela empresa faz, né? Sim. E um exemplo de uma expressão que não pode ser registrada? Por exemplo, fulano estofados para uma empresa que fabrica sofás e poltronas. A palavra estofados está sendo descritiva daquela atividade. Entendi. Então, isso o examinador do INPI vai olhar e vai dizer, eu não posso te dar a exclusividade da expressão estofados, porque senão todas as outras empresas que fabricam estofados no Brasil não vão poder fazer uso dessa palavra que nada mais faz do que descrever. Então, ela não é uma palavra única. Entendi. Né? Aí a gente vê por que nomes como Apple, Uber, tem muito alcance de mercado e tem muito valor agregado, porque são expressões que são simples, curtas e não tem absolutamente nada a ver com a atividade que essas empresas fazem. Legal, aqui cabe um gancho, né, sobre desenvolvimento de negócios, que é muito legal da gente falar para as startups, se elas conseguirem, né, desenvolver esse nome próprio, que talvez sim, seja bastante difícil de tu criar o nome lá no início, para tu conseguir atingir o maior número de pessoas, que nem a gigante Rappi agora de entregas com motoboys, é um nome super deles, né? Exatamente. Então é legal gastar um tempo planejando um bom nome, um nome que tenha algum apelo comercial legal e não seja descritivo daquela atividade, daquele produto ou serviço, porque esse é um nome com potencial de ter valor agregado lá na frente. Show de bola. Dando seguimento ao pedido, então, depois que eu escolho se eu vou ter um logotipo ou não, vou tentar fazer a marca nominativa, eu vou protocolar esse pedido e depois de cerca aí de um mês ele vai ser publicado no site do INPI. Então, quanto tempo, Davi, desde do pedido inicial até a entrega da marca? Quanto tempo mais ou menos demora esse processo aqui no Brasil? O processo completo tem levado cerca de 2 anos. Olha só, quanto tempo que o empreendedor... Até ele dizer a marca é minha, eu tenho registro, leva cerca de 2 anos. Não significa que ele não esteja minimamente protegido quando o pedido é publicado. Então, a gente tem essas fases, né? Então, se tu publicou, tu já consegue te proteger de alguma maneira se alguém, por exemplo, copiar fica meio ruim, porque às vezes as pessoas não sabem, mas tentar utilizar de uma marca que é idêntica Isso, imitar, né? Ou até mesmo em ato de concorrência desleal ir lá e falsificar, né? Então, o próprio pedido já confere esse grau mínimo de proteção, que é a proteção pela anterioridade. Eu fui o primeiro a pedir proteção de uma marca, né? Então, a marca fulana eu pedi hoje, essa data de hoje está valendo, né? Daqui a um mês, se alguém pedir, o examinador do INPI vai olhar e vai levar em consideração pelo menos isso. Não, o fulano primeiro foi o primeiro a pedir, então a precedência é dele e não do segundo. Perfeito, Davi. E por exemplo, aquelas intempéries que acontecem com muito empreendedor. Mudei a minha marca no meio desse processo. Como é que a gente faz esse processo? Como é que faz agora? Uma dúvida comum eu posso atualizar a minha marca? Então, na hora que eu registrei, ou eu fiz o pedido de registro, eu tinha um logotipo, eu tinha o nome da marca. E aí, 1 ano depois, eu fiz todo um investimento em identidade visual, mantive a marca porque já estava conhecido no mercado, mas eu mudei a logotipia, mudei as cores. Aí eu quero atualizar
a minha marca no INPI? Posso? Não. Putz. Cada modificação que eu faço na marca representaria um novo pedido de registro. Então, eu vou ter que ir lá e fazer esse investimento novamente. Interessante, muito interessante saber isso. E outra dúvida que o pessoal tem é quanto tempo dura esse registro de marca? Da data da concessão, então, contado aí esse 1 ano e meio, 2 anos, um pouquinho mais talvez, a marca vai estar protegida pelo período de 10 anos. Então, não é perpétuo, né? É um longo período, mas tem que ter esse acompanhamento, que ao fim de 10 anos, a pessoa precisa fazer um processo de renovação dessa marca dela. Então, digamos que isso é muito comum nas startups, né, Davi? A gente abriu uma startup, a gente fez um logotipo, a gente registrou, por algum motivo, sei lá, aconteceu alguma coisa, a startup não deu certo, quebrou, entre aspas, tá? Como é que fica essa marca que foi registrada? Não tem como a gente adiantar esse processo de cancelamento? A gente tem que ficar sempre cuidando? Como é que funciona? Uma marca que cair em desuso, né, mesmo depois de concedida, se a startup quebrar logo, ela não precisa nem emitir o certificado de concessão. Então, vamos dizer que ela quebre antes dos 2 anos, ou eles decidam pivotar, mudar completamente o negócio, o nome antes dos 2 anos, não precisam nem pagar pela concessão desse registro. Ah, a concessão ela sai só depois dos 2 anos. Então... Exatamente. Então, e aí é uma nova taxa que a gente paga ou não? Tem uma nova taxa. A NPI cobra uma nova taxa para conceder esse certificado. Então, se for o caso de pivotar ou quebrar antes disso, nem se paga. E aí, essa concessão, ela dura 10 anos a partir desse certificado que saiu. Exatamente. Então, não retroage os 10 anos à data inicial, mas sim a concessão. Perfeito. Depois de concedido, se a marca está em desuso, e a empresa não faz mais uso dela, existe um processo chamado caducidade, que é quando o INPI reconhece ou a própria pessoa provoca o INPI a anular uma marca porque em 5 anos ninguém fez uso comercial dela. Então, você pode apresentar isso para o INPI e pedir a caducidade dessa marca para derrubar aquele registro. Ah, isso deve ser usado muito por pessoas que ficam ali querendo aproveitar uma marca, não? Com certeza. Se elas identificam que tem alguma marca que está cobiçada ali, mas tem registro, e elas veem que a marca não é efetivamente usada, depois desses 5 anos elas podem pedir a caducidade, espera o INPI julgar isso, vai lá e pede o registro para elas. E para renovar? Tipo, tá chegando o final dos 5 anos, como é que o empreendedor faz para renovar? A renovação é 10 anos, né? Ah, desculpa. 10 anos. Ao final dos 10 anos, o empreendedor ele vai ter que cuidar esse prazo, né? O INPI ele não costuma avisar. Então, geralmente, os escritórios de propriedade intelectual eles trabalham com softwares que acompanham isso. Olha. E dão os avisos para os advogados, né? Comunicando, tal marca está entrando no prazo de renovação. E aí, o que os escritórios fazem é provocar o cliente a renovar. E dizem, tem uma taxa, né? Você precisa renovar. Tem interesse? Não tem? Porque daqui a pouco é isso. O empreendedor pode dizer, mas eu mudei o logotipo. Quero, mas eu alterei toda a identidade visual. Não, beleza, a gente não renova essa e faz uma nova com a nova logotipia. Também é uma opção. E entrando agora um pouquinho para ajudar bem as startups, Davi, em que momento da startup é interessante ele registrar a marca? Justamente para a gente conseguir evitar isso, quebrei, sei lá, entendeu? Como é que... existe algum momento ótimo? Eu sei que o mundo das startups é bem volátil, né? No sentido de, cara, num dia tu tá nadando na grana ou, sei lá, nas oportunidades, né? E no outro tu tá desesperado, como é que faz? Não sei, entendeu? Então como é que fica esse momento exato, assim? Existe um momento? Dá para ter indícios dos melhores momentos para uma startup buscar o registro de uma marca. Então, tive uma ideia, corro para registrar? Não necessariamente. Perguntas que podem auxiliar a startup a saber o momento certo. Meu produto ou serviço já foi lançado para o público? Ou ele ainda está em desenvolvimento, prototipagem? Tem só um MVP? Eu tenho um público restrito ali, 10 pessoas, 50 beta testers de algum software, né? Isso pode auxiliar. O grande ponto é, quando vai a público, os potenciais concorrentes já estão tomando conhecimento daquela marca. E se eu não levar registro, eu tenho a chance de que o meu concorrente leve. Perfeito. Então, isso poderia ser um bom indicador, né? Já existe divulgação e exposição da minha marca, já existe divulgação e exposição do meu produto. Caso seja assim a resposta, talvez seja esse um bom momento de se buscar essa proteção.
Outra coisa importante para a startup a startup já foi constituída como uma pessoa jurídica, ela já está formalizada, ou nós somos ainda um grupo de pessoas, uma sociedade de fato que não sabe ainda se vai formalizar o negócio, abrir um CNPJ. Como é que a gente faz? O ideal é que o registro da marca seja feito no CNPJ daquele negócio, até porque é o que vai para frente. Excelente ponto esse que tu está botando. Mas caso eles ainda não tenham constituído, né, nada impede que um deles encampe isso em seu nome e registre em nome de uma pessoa física. Agora, qual que é o cuidado, né, Eduardo? Daqui a pouco eu tenho 4 sócios e um deles optou por fazer o registro no seu próprio nome. E esse cara é o cara que vai sair dali 2 meses. Encheu o saco do negócio, pulou fora. Pô, o registro está no nome dele, isso aí pode dar uma baita de uma dor de cabeça para os 3 caras que ficaram. Né? Perfeito, fica a dica então para o pessoal que está constituindo startup, empreendedor que está iniciando, é bom sempre registrar a marca no nome do CNPJ, justamente para não ter esses problemas. Teve desavença entre sócios, o cara que registrou o nome vai sair da empresa, da startup. Como é que faz, né? Dá uma baita dor de cabeça, que nem o Davi está dizendo. Uma das formas de contornar seria fazer um acordo de sócios, ou um termo entre sócios, regulando pelo menos essa parte. Né? Fulano está se comprometendo em registrar a marca no seu nome, mas caso saia da empresa, ele se compromete a ceder para um dos que ficam, ou para o CNPJ, se de repente até lá o CNPJ já tiver saído, para preservar esse direito que, na verdade, é da empresa e não das pessoas. Isso é feito, ele fica explícito esse ponto no contrato social, no termo de compromisso entre sócios? Onde é que pode não precisa ir a contrato social isso aí pode ser privado entre sócios, desde que eles tenham isso como uma proteção e até como uma forma de coagir a pessoa que saiu a realmente cumprir isso que ela se obrigou nesse termo. Mas não precisa estar explícito em um contrato social. Pode estar de gaveta, né, como se diz. Perfeito. E, Davi, tem algum caso, assim, sobre registro de marcas que tu gostaria ou poderia, né? Eu sei que, às vezes, a gente está entrando no caso de outras pessoas e não é legal comentar, assim, mas de maneira genérica, tem algum caso que tu gostaria de expor para as pessoas, para a gente mostrar mesmo, na prática, como é importante registrar as marcas? Eduardo, eu acho que um caso que sempre vale a pena comentar em registro de marcas para entender qual a complexidade desse universo e de como o INPI aprecia pedidos, né? Esse caso eventualmente terminou na justiça, né? E houve uma decisão judicial firmando esses termos que eu vou comentar. Mas é o caso do Sorini e Sorinan. São dois... muito parecidos. Né? Fazem a mesma coisa e 2 letras de diferença. Exatamente. E muita gente conhece, muita gente inclusive confunde, né? Acha que às vezes os 2 produtos são do mesmo laboratório. E são 2 descongestionantes nasais que são de laboratórios totalmente diferentes. E olha que loucura, né? Digamos que tu foi o criador de Sorini, tu teve todo aquele esforço inicial que a gente sabe que é um baita de um esforço de tu criar um nome, de tu entrar no mercado, e aí vem um cara, bota um nome super parecido, quando tá lá no supermercado, tu vê as 2 Sori, daí tu, já pega ali e já deu, entendeu? Ou pega Sorinan querendo Sorini, ou Sorini querendo Sorinan. Como é que faz aí? Nesse caso, as 2 marcas tinham registro no INPI, as 2 tiveram uma proteção reconhecida e uma provocou a outra, a nulidade do pedido da outra, na Justiça Federal. Então, isso foi apreciado no Poder Judiciário e, ao fim e ao cabo, o juiz que decidiu, e depois foi para recurso, enfim, mas a decisão final foi que a palavra, o radical SOR, de Sorini e Sorinan, como é referente a soro, e os 2 produtos são líquidos descongestionantes, seriam soros para o nariz. Isso seriam marcas fracas, marcas descritivas dos produtos. E com essa decisão ele autorizou que as 2 convivessem no mercado, como a gente sabe que convivem até hoje. Que loucura! Tu vê como o judiciário teve que fazer uma análise super profunda, que dificuldade que deve ser isso para os juízes. E super subjetiva, né? Porque daqui a pouco, para a percepção do consumidor, isso aí poderia trazer uma resposta diferente. Sensacional. Sensacional, Davi. Nossa conversa está muito rica em informação. Nós estamos chegando ao nosso limite. Tem alguma dica que tu gostaria de dar para o empreendedor que está começando? Eu acho que fica muito claro a importância de ter um acompanhamento jurídico para registrar a marca, justamente para evitar aquele esforço que a gente coloca, vai lá no INPI, faz uma busca, aí pode acontecer de tu entrar numa classe que não é a tua,
Então é muito importante ter o apoio do profissional para acompanhar nesse processo. Às vezes é o barato que sai caro, né, pessoal? A gente tenta, como a gente está iniciando o negócio, os nossos financeiro está bem enxuto, a gente quer economizar gastos, mas aí depois, lá na frente, depois que a gente teve todo aquele trabalho de construção de marca, de construção de valor por trás da nossa startup, a gente tem que lidar com um pepino. Tenho certeza que devem ter startups que começaram com um nome, com um logotipo, criaram todo o nome e depois tiveram que mudar isso por causa de desavenças, por causa de registro de marca. Então, Davi, para terminar, assim, alguma dica e também como é que o pessoal pode te encontrar, né? Uma dica que eu sempre dou é invistam bastante tempo pensando em opções de nome de marca para o negócio de vocês. Porque aí vocês não correm o risco de se apegar demais a um nome que eventualmente já esteja sendo utilizado ou esteja indisponível ou seja uma marca fraca. Então não custa investir esse tempo pensando em opções, assim como não custa investir esse tempo na busca prévia de uma boa busca de disponibilidade, para garantir que quando vocês gastarem o dinheiro no pedido, seja um gasto consciente, com boas chances de concessão. Perfeito, Davi. E onde é que o pessoal pode te encontrar? Eu sei que quem quiser encontrar o Davi pode também entrar em contato com o Distrito Empreendedor, nós teremos o maior prazer de repassar o contato, mas Davi, diz aí tuas mídias, teus contatos para a galera. No Facebook podem procurar a gente no @hortensiavila. Hortense com Z. Isso, ZI, e Ávila com um L só, tudo junto. Nosso site também é o www.hortensiavila.legal e o nosso telefone é o 4066-2738, código de área 51, Porto Alegre. Maravilha, então estamos chegando ao fim do nosso, acho que é o 7º podcast aqui do Distrito Empreendedor. Davi, muito obrigado pela tua participação, esse nosso bate-papo foi super rico em informação, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Fica o convite para quem quiser mandar necessidades de talks aqui, de entrevistas que a gente pode fazer sobre assuntos. Mande um e-mail para contato@distritoe.com.br, a gente está aceitando dicas. E valeu, eu acho que a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo.